Este painel tem o propósito de tratar dos desafios que são enfrentados pelas áreas de suprimentos das empresas, com destaque para critérios técnicos, exigências de compliance, capacidade de resposta e os principais gargalos no relacionamento com o mercado fornecedor. A proposta, então, aqui é identificar as oportunidades concretas de desenvolvimento de cadeia local e também escutar diretamente o que as empresas esperam dos fornecedores aqui do estado do Espírito Santo. Vamos seguir como sempre, ouviremos os nossos painelistas e, na sequência, uma mesa final de debates. Nossa primeira apresentação será da Petrobras. Teremos o Alexandre dos Reis. Trabalha na Petrobras há 24 anos e atualmente é o gerente de relacionamento com fornecedores e sustentabilidade da área de suprimentos da companhia. Por favor, Alexandre. Alô, pessoal. Boa tarde. Boa noite já, né? Começamos 6 horas. Fui apresentado aqui como Alexandre dos Reis. A apresentação tem o nome do Márcio Pereira lá, que é o nosso gerente geral. Ele teve que se ausentar, então vou tentar fazer o máximo aqui para representá-lo aqui, trazer o material que a gente tem interesse em dividir com vocês. É uma apresentação de mais ou menos 15 minutos, que vai dar um panorama sobre, né, o modo de fazer negócio com a Petrobras, que talvez muitos dos senhores e da senhora já conheçam, mas falar um pouco também sobre oportunidades, né, que a Petrobras tem, e também falar um pouquinho da nossa agenda com o mercado fornecedor, que é o foco principal aqui do nosso bate-papo hoje. Então, queria começar com esse slide aqui, porque na prática ele acaba por resumir o nosso posicionamento junto com o mercado fornecedor. Esse é um esquema, é um desenho que consta no nosso plano de negócios 25-29, e ele mostra, né, quais são os grandes direcionadores que a nossa área, a área de suprimentos da Petrobras, tem com o mercado fornecedor e com os públicos de interesse, né? Por questão de tempo, eu não vou abordar todas essas dimensões com detalhe, mas eu queria saliar alguns pontos importantes. O primeiro é a base do nosso relacionamento. A nossa ideia central é construir uma cadeia de suprimentos longa e sustentável. Esse é o nosso core. Sempre baseado em 3 grandes pilares que a Petrobras historicamente tem. A questão de conformidade, segurança e uma força adicional nesse último PN na questão dos direitos humanos, que eu vou falar um pouco lá na frente. E pegando esses 4 grandes direcionadores, eu queria reforçar 2 em específico para não me alongar muito. O primeiro lá é o relacionamento. Nós temos feito um esforço muito contundente nos últimos tempos em nos aproximar, escutar o mercado de forma ativa e garantir essa perenidade na nossa relação. Então, lá como esse grande direcionador tem esses aspectos, né, da escuta ativa, e um fator que eu acho talvez seja o mais fundamental nele, que é essa questão do relacionamento e do fortalecimento com a base de fornecedores locais. Então, queria que vocês deixassem isso muito em mente, porque eu vou aprofundar isso durante a apresentação. E do lado direito, né, a gente tem a questão das práticas ASG. Então, a gente também tem tomado um cuidado e nos esforçado nos últimos tempos, né, em tornar nossa pauta de contratação cada vez mais sustentável, né, especificamente nas 3 dimensões aí, ASG, que a Petrobras chama de ASG, o mercado chama de ESG, a maioria das empresas, mas a gente chama de ASG, aportuguesando, né, entre aspas, o tema. Então, pessoal, aqui é só para dar uma ideia assim do nosso compromisso com o mercado, como a gente quer se posicionar com o mercado, né? Evidentemente que qualidade e inovação também fazem parte desse posicionamento. Aqui é só para dar uma ideia aqui para vocês, se vocês conhecem isso muito bem, sobre a complexidade que as cadeias de suprimentos enfrentam hoje no mundo, né? Tem uma série de fatores aqui associados desde o fim da pandemia, né, com questões geopolíticas, variações de taxa de inflação e de juros, todo esse cenário desequilibrado que a gente tem hoje, e como isso, nós que estamos aqui, né, que militamos na área, né, da cadeia de suprimentos, como a gente sabe como isso conturba o nosso dia a dia e pode trazer rupturas nas nossas cadeias. Então, a gente está hoje extremamente atento, né, de forma a mitigar, né? Então a gente tem buscado 3 grandes pilares lá, que é a busca por eficiência, a parceria com o mercado fornecedor, que é o mote central desse posicionamento, e a inovação tecnológica, né? E na base de tudo isso, para diminuir esse nível de exposição, o fortalecimento de base de fornecedores locais.
Então aqui é só para ilustrar para vocês o contexto desafiador que a gente vive. Os próximos 3 slides, por questão de tempo, eu não vou me aprofundar muito, não pela não importância do slide, mas sim porque é um assunto que já é discorrido e apresentado para o mercado com muita frequência, né? Que fala um pouco aqui da pujança da nossa carteira de investimentos no quadriênio 25-29. Né? Queria destacar aqui não só a pujança dos números, né, mas que boa parte desse número, né, no caso lá 98 bilhões, o que equivale a 67%, são projetos já em andamento. Não é uma perspectiva só de investimento, mas é de execução já. Então aqui queria também que vocês ficassem com essa visão da pujança daquilo que a gente está conversando. Né? E aqui também é um slide muito comum nas apresentações que a gente faz para o mercado, falando da nossa perspectiva, né, de unidades estacionárias de produção, né, as nossas FPSOs ao longo do cenário de 2030. Né. Eu não vou pormenorizar a discussão em cada uma delas, mas eu queria reforçar aquele quadro lá na direita, demonstrando aquelas que estão em contratação, em preparação para contratação. Então aqui a ideia desse slide, pessoal, não é detalhar, mas passar uma visão geral também da nossa perspectiva de contratação de FPSOs no próximo quinquênio, né, até 2030. O mesmo vale para a nossa carteira onshore, né, nossas unidades, nossas refinarias. Então também tem uma pujante perspectiva de investimento em várias obras, de ampliação, de revamps, né, de novas unidades, em várias unidades da Petrobras ao longo do país. Então a gente pode ver vários exemplos aí, São Paulo, Recife, Santos, né, Paulínia. Então tem uma carteira bastante significativa de investimentos ao longo dos próximos 5 anos. E aí passei muito rapidamente esses slides, pessoal, porque já são de amplo conhecimento e são informações mais macro, né? Mas a gente achou interessante trazer aqui para esse fórum um diálogo mais apropriado aqui para o Espírito Santo. Então a gente também faz questão de demonstrar a pujança do Estado do Espírito Santo na cadeia de fornecedores da Petrobras. Então aqui tem alguns números que exemplificam isso, né? A quantidade de fornecedores cadastrados hoje, a gente tem um cadastro de mais ou menos 250 mil empresas, 9 mil delas são empresas cadastradas aqui do Espírito Santo, que já revela um número muito impactante, né? E os outros 2, eles dialogam claramente com o nosso compromisso financeiro e dispêndio aqui no Espírito Santo. Os dados são de 2024, a gente procurou anualizar para ficar mais fácil a apresentação. Ano passado, 24, foram 5,2 bilhões, né, de investimentos no Estado, e nós temos, isso é importante salientar, né, compromissos ainda no Estado de 2,3 bilhões. Então, isso dá um pouco da importância do Espírito Santo para os negócios da Petrobras. E para vocês olharem lá do lado direito, né, esses valores todos, em que categorias de bens e serviços eles se enquadram. A gente trouxe aqui os mais significativos, então eu não vou ser extensivo, né, em falar de todos eles, mas, por exemplo, umbilicais e dutos submarinos, foram 382 milhões, né, no ano de 24. Afretamento de embarcações, serviços de SMS, transporte. Então, tem uma gama de serviços e equipamentos que compõem esse quadro aí de investimento que eu falei do ano passado de 5,26 bilhões. Então é interessante esse quadro porque as empresas aqui dos senhores e das senhoras começam a se apropriar um pouco de qual o segmento, né, tem sido mais demandado pela Petrobras no último ano. Vou falar um pouco de perspectiva futura, mas aqui é dar uma visão de retrovisor de passado para vocês. E aqui, talvez o pessoal não consiga observar lá no fundo, mas qual foi a nossa ideia aqui? E só um parênteses, pessoal, tudo que eu estou apresentando aqui, a gente deixa disponível lá no canal fornecedor. Então, esses dados sobre oportunidades, né, nós temos 2 grandes canais de comunicação com o mercado que eu vou apresentar. É o canal fornecedor da Petrobras e a Petronet, que é o nosso marketplace. Então, tudo que está aqui também é público lá. Mas a gente trouxe esses 2 slides aqui, não vou ler, evidentemente, cada um das oportunidades, mas por que a gente trouxe isso? Porque são as oportunidades de contratação que estão abertas hoje, né? E oportunidades para serviços e bens a serem entregues no Espírito Santo, né? Então, tem um nuance aqui, né? São demandas das unidades, não significa que são empresas do Espírito Santo que vão fornecer isso, podem ser, evidentemente, as empresas, mas aqui é um rol de oportunidades para as instalações da Petrobras no estado do Espírito Santo. Então tem alguns casos aqui, tem mais uma tela com
outros casos, Wilton, essa apresentação, acho que é de ontem esses dados, né? Então, assim, a informação é fresca, né? Então, assim, trouxemos ontem, então, se vocês forem lá na Petrobras, na Petronet ou no canal fornecedor, especialmente na Petronet, vocês vão ver que os editais estão abertos, né? E podem olhar com um pouquinho mais de cuidado. Mas a ideia aqui, a mensagem principal era mostrar o que tem em curso lá conosco, né? E aí tem três processos que ainda vão ser instaurados, né? Não estão naquele rol lá, não viraram oportunidades, estão em fase de construção para exemplificar, né, o tipo de bem ou serviço que a gente adquire aqui. Manutenção de dutos, inspeção, movimentação de permutadores e geradores de gás. Pessoal, também não vou falar de legislação aqui, que não é o objetivo, mas eu acho que a maioria dos senhores e das senhoras conhecem o regime de contratação da Petrobras, né? Via de regra, nós contratamos pela 13303, né, o que significa, de uma forma muito resumida, né, que qualquer empresa que tenha condições de atender o edital da Petrobras pode se prestar a ser uma fornecedora e apresentar sua proposta para a Petrobras. Grossíssimo modo isso, tá, pessoal? Porque a lei tem vários nuances, evidentemente, mas a mensagem aqui é que as nossas oportunidades, elas são públicas e acessíveis para qualquer fornecedor. Tem uma etapa de cadastro, que eu vou falar um pouco lá na frente, que ela é relevante, mas via de regra, essa é nosso posicionamento, né? E só uma tela aqui anterior que eu ia falar, a gente faz isso, né, via de regra licitações, para compras acima de 85 mil, né? A legislação também, a lei nos permite até 85 mil eu fazer uma compra chamada por dispensa de licitação por valor, né? Então tem uma sistemática específica para esse modelo competitivo, mas esse pequeno detalhe acho que é importante dividir com vocês, lá na frente vai fazer um pouco mais de sentido. E aí eu vou abrir todas as telas aqui, pessoal, para não levar muito tempo. O que a gente procura trazer nesse slide aqui, né? Como fornecer para a Petrobras? Eu não imagino, vocês todos aqui são fornecedores da Petrobras? Quem já é fornecedor da Petrobras? Então, a minoria, né? Então é importante esse slide aqui justamente para mostrar isso, né? Nós temos o primeiro contato, evidentemente, né, que a gente coloca lá, o número 1, é o fornecimento de vocês diretamente para a Petrobras, que é regido pela lei, como eu falei, mas também é operacionalizado pela Petronet, que é o nosso marketplace. Até aí não há novidade, mas a gente traz essa tela aqui porque a gente quer potencializar todo o ecossistema de contratação. O que significa isso? Os níveis 2, 3, 4, nível N da cadeia de fornecimento, né? Então, a gente traz essa tela porque não existe só oportunidade na venda direta para a Petrobras, mas sim também para EPCistas que a Petrobras contrata. Os EPCistas, que são grandes aglutinadores, né, de bens e serviços, eles também são um caminho de fornecimento, assim como os vendors que fornecem para esses EPCistas. Então é interessante conhecer isso, porque a nossa ideia é movimentar toda a cadeia. E quando vocês vão lá, na próxima tela, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Quando vocês olham na Petronet, né, onde estão as nossas oportunidades de venda direta, de compra, né, direta, lá também tem empresas que já são pré-qualificadas, né? Existe um procedimento que a lei permite que a gente pré-qualificar para determinados tipos de serviços críticos, né, ou bens críticos, a Petrobras pré-qualifica fornecedores. Então, esses grandes fornecimentos, né, as empresas que são pré-qualificadas já constam lá na Petronet. Então, é um outro caminho que a gente divulga, né? Às vezes o fornecedor não tem interesse em vender diretamente para a Petrobras, mas esses EPCistas ou esses fornecedores pré-qualificados é um outro caminho para se fazer negócio também. E essa tela aqui mostra, né, como a maioria das pessoas que não conhecem, né, não fornece para a Petrobras, todas as informações são desses dois canais. Então, oportunidades, procedimentos, empresas pré-qualificadas, cadastro, está tudo no nosso portal aqui da Petronet. Lista de publicações de oportunidades, de pré-qualificações. Aqui é só uma navegação bem simples no canal, né, na Petronet. E essa informação é importante porque a Petrobras contrata, né, o ditado, né, do fio ao pavio. Né? A gente contrata tudo quanto é tipo de serviço, serviço e material. E a gente organiza como, né? É interessante que a ideia aqui é vocês se enxergarem nessa pirâmide de fornecimento. Desde equipamentos mais estratégicos para os negócios, né? Como FPSOs, como alguns módulos, né? Equipamentos submarinos. E o outro extremo, categorias simplificadas, né? Tintas, material de papelaria. Então, quando eu falo dessas oportunidades de negócio, aquela cadeia de fornecedores, os investimentos que a Petrobras faz,
se dá em toda essa pirâmide de fornecimento. Então, a mensagem aqui é: há espaço, né, há lugar para qualquer tipo de fornecedor que tenha condições de atender ao que a Petrobras precisa em termos de qualidade, prazo e preço, né? E eu falei de visão, né, de passado, daquele dado lá de 2024, mas a gente quer dar o máximo de publicidade também e ajudar os senhores e as senhoras na condução dos negócios, na estratégia de negócio. Então, o que a gente disponibiliza também? No nosso canal fornecedor, uma ferramenta chamada Panorama. Essa ferramenta permite vocês observarem, né, a carteira de contratos da Petrobras, organizada por região, por fornecedor, por tipo de serviço, por saldo contratual e o mais importante, até aí são dados, né, atuais, mas ele mostra uma projeção de contratação desse serviço no futuro. É uma projeção estatística, evidentemente, mas ela tem um histórico muito robusto, tem um lastro robusto. Então, pessoal, eu recomendo, né, para vocês transitarem aqui no canal fornecedor, no Panorama, para colocar uma palavra-chave lá, vou dar um exemplo: manutenção de trocadores de calor. Vai mostrar, evidentemente, né, efetivamente quais são os contratos que nós temos, os fornecedores, quando esse contrato acaba. Então, a ideia aqui é dar insumos para que vocês possam fazer um planejamento, né, estratégico do que vocês pretendem vender ou se posicionar em relação à Petrobras no aspecto de fornecimento de bens e serviços. E esses últimos slides, pessoal, meu tempo encerrou aqui, eles falam um pouquinho de como a Petrobras também tem se posicionado numa pauta que a gente chama de ASG, porque ela trata de questões, né, de aspectos sociais, de governança, mas também de apoio ao fornecedor em termos de financiabilidade. Então a gente quer potencializar a cadeia, né, e a financiabilidade é um fator importante para isso. Então a gente coloca, né, aqui, dá o exemplo de 2 grandes programas que a Petrobras tem para financiar os fornecedores, né, o Progredir e o Mais Valor, e a ordem de grandeza do que a gente já colocou no mercado em termos de apoio a esses fornecedores. Adiantamento de faturas, né, adiantamento de valores contratuais, está tudo lá no canal fornecedor sobre essa ferramenta. E a gente sempre traz aqui nessa última tela alguns compromissos que nós estamos desenvolvendo com o mercado fornecedor para impulsionar também o desenvolvimento social e econômico das regiões onde a gente opera. Falei muito em fornecimento local, lá no início, né? Mas a gente tem um programa que a gente hoje desenvolve lá em São José dos Campos, na Revap. A ideia é escalar isso pelo Brasil inteiro, que é um modelo de contratação para empresas que sejam de propriedade de grupos historicamente subrepresentados. Qual é a nossa ideia, né? Fomentar o mercado local de uma determinada unidade, no caso aqui a Revap, e dando prioridade, né, para capacitar e para comprar de empresas que sejam de propriedade desses grupos que historicamente foram subrepresentados na sociedade brasileira. Então, a gente tem bastante carinho com esse programa, a gente quer escalar ele no próximo ano, né? E a ideia é tratar 2 questões que eu falei lá no começo, né? Fortalecer o mercado local, né, dando mais licença social para a Petrobras operar naquelas regiões e, além disso, trazer para o nosso ecossistema, né, em termos de capacitação e de perenidade, empresas de grupos que historicamente não tiveram essa oportunidade. Então a gente tem bastante carinho com esse programa, a gente gosta de encerrar a apresentação falando um pouco dele, que também é o nosso papel, né, social de econômico e social, porque aqui, pessoal, a refinaria ganha muito com isso também. Ela contrata localmente com mais qualidade, com mais prontidão, né? Então tem esses 2 aspectos principais. E para fechar, a questão de relacionamento escutativa, a gente tem feito também um esforço muito grande, não só de ter o atendimento via canal fornecedor, atendimento virtual, mas também de ter postos de relacionamento local com vocês. A gente sabe que as ferramentas digitais ajudam muito, as videoconferências, mas nada como a gente sentar na mesa com um técnico lá nosso e explicar e ajudar vocês no processo de cadastro, de gestão de compras, né? Então, aqui a gente tem um panorama, né, dos nossos canais de comunicação. Temos aqui uma base em Vitória, no Edivit. Então, quem de vocês quiser conhecer melhor o processo de cadastro, de relacionamento, fica aqui o convite. O canal fornecedor permite o agendamento para vocês, mas a mensagem que a gente quer trazer aqui é o seguinte: escuta ativa e relacionamento ativo com vocês. Seja para trazer novos fornecedores, fazer negócios conosco, desenvolver a economia local, e seja para garantir a força e a perenidade das relações que já existem entre a gente. Pessoal, tentei não estourar muito tempo, agradeço pela oportunidade, agora espero o painel, tá bom?
Muito obrigada ao Alexandre dos Reis, da Petrobras. Ele já justificou. O Márcio, em função de horário de voo, não pôde participar conosco. Vamos seguir agora ouvindo a ONIP. Ela é a diretora-geral da ONIP, Organização Nacional de Petróleo e Gás, engenheira eletricista, mestre na área de engenharia mecânica, mestrado em transporte de gás natural pela École des Mines de Paris. Por mais de 30 anos, ela tem trabalhado na área de energia, assumindo sempre posições de liderança. Foi diretora-presidente da ATBG, foi conselheira da Petrobras, conselheira da TAG, diretora do IBP, diretora da Total Energies no Brasil, onde trabalhou por 17 anos. Então, vamos ouvir neste momento Cíntia Silveira. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite, né? Já, enfim, estouramos o tempo, mas vamos lá. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito alegre de estar aqui no Espírito Santo pela minha terceira vez. E também, além de ser lindo, né? É uma delícia. A gente já fui na fábrica da Garoto, então eu que sou chocolatra, já procurei, né? A Marta me levou, foi sensacional. E eu estou feliz de estar aqui, de poder falar do trabalho da UNIP, dessa importância que é esse trabalho de desenvolvimento de fornecedores. E o propósito da UNIP a UNIP, vou falar um pouco do que é a UNIP, assim, fazer uma breve apresentação do trabalho que a gente vem fazendo e depois falar das oportunidades para os fornecedores, que é o principal motivo da gente estar aqui, é mostrar o potencial que existe na cadeia. E a UNIP não é nova, ela tem 25 anos, ela é uma instituição privada, foi formada justamente na época da Lei do Petróleo, e o objetivo é fortalecer a cadeia de fornecedores e fortalecer, mostrar potencial e principalmente também proteger aquilo que é fornecedor nacional, de bens e serviços, o conteúdo nacional, que a gente de vez em quando escuta falar. Então esse é o objetivo para qual ela foi criada, e ela vem trabalhando todo esse tempo nesse assunto com focos um pouco diferentes. Nesse momento a gente está focando bastante no desenvolvimento dos fornecedores, e depois eu vou mostrar também os outros 8 temas que a gente tem trabalhado. Importante falar quem são os nossos associados. Então, como vocês vão ver, são as federações das indústrias dos principais estados produtores. Então, o Rio de Janeiro, claro que é 85%, a Firjan, com o Senai, é o nosso grande patrocinador, mas também temos a Fiesp, a Findes, também tradicional associada, a FEB na Bahia, Rio Grande do Norte, a FIEMA no Maranhão e FIENG, incrível, mas Minas não tem produção, mas tem uma rede de fornecedores para o setor de óleo e gás, que é bastante importante. E, além disso, temos associações representativas que são assim, muito fortes, como a BIMAC, que está aqui como arena, a BEM de montagens industriais, Sinaval de estaleiros e CNI, que é a Confederação Nacional de Indústria. Agora, o que eu queria ressaltar aqui para vocês é que, de todas essas, aqui tem foco no setor de óleo e gás, é a ONIP, Organização Nacional da Indústria de Petróleo. Todos os outros falam de outros equipamentos para o agro, também as federações têm grandes sindicatos para outros setores, mas dedicado ao setor de óleo e gás é a UNIP. E por isso que a gente está aqui e junto com Petrobras para fomentar esse desenvolvimento de fornecedores. Vou passar rapidamente aqui pelos temas prioritários. Então, a gente está trabalhando bastante a questão de conteúdo local. O Conecta UNIP é o nosso cadastro de fornecedores, que é mais simplificado que o da Petrobras e que a gente quer reformular ele para voltar a dar o que ele dá, voltar a fornecer para os fornecedores o que a gente chamava antigamente de selo ONIP, que para as outras operadoras é interessante ter quando o fornecedor não fornece ainda para a Petrobras, ele quer mostrar que ele tem uma capacitação.
A gente tem dado bastante suporte para as federações no que se relacionar à margem equatorial, tema gás natural, financiamentos e garantias para a competitividade da indústria nacional, tecnologia e uma atuação internacional também que facilite a visibilidade dos fornecedores. Então, a gente teve na OTC, nesse ano, aliás, em todas as OTCs a ONIP tem participado, e para essa OTC nós levamos um trabalho que é esse portfólio de investimentos, que a gente trouxe até aqui um cartãozinho, e vocês podem lá aqui no stand da Findes, tem uma área, então a gente colocou esse portfólio de investimentos. Agora, para o Espírito Santo, a gente trouxe ele traduzido para português, e lá tem um panorama. Então, o objetivo assim, com esse portfólio é você se apresentar para um parceiro, para um investidor, e mostrar o tamanho da cadeia de óleo e gás, o tamanho também da indústria, né? E todos os projetos que a gente tem pela frente, como o Petrobras acabou de mostrar. E também fortalecer as parcerias e as parcerias tecnológicas, atrair investidores para o Brasil, porque diferentemente de outros países, a gente vai falar aqui na frente, diferentemente de outros países, o conteúdo nacional no Brasil, ele é para qualquer empresa que esteja instalada no Brasil. Então, por exemplo, na Noruega tem que ser 100% norueguês. Aqui não. Se você é um fornecedor, se você está aqui no Brasil, você pode se qualificar para ter o certificado de conteúdo nacional. Tem desafios os fornecedores aqui, a desenvolver essa cadeia de fornecedores tem grandes desafios, entre eles essa questão do cenário econômico, então de desafios externos, como a gente está vendo. Agora, por exemplo, o tarifaço. Então, se você tem uma indústria aqui no Brasil que ela exporta para o setor de óleo e gás, a gente sabe que atualmente está mais difícil exportar, porém o mercado nacional de óleo e gás é um mercado importante. Então, outros desafios também são projetos que estão cada vez maiores, com maior grau de complexidade. A gente sabe também que tem desafios internos, que é a previsibilidade de encomendas. Os rounds da ANP tinham regras, cada uma diferente, mas agora eles unificaram. E isso por isso que eu tenho em toda a palestra trazido essa tabelinha aqui, porque a gente esquece um pouco, mas existe uma regra que ela não é nova, ela veio da Lei do Gás de conteúdo local, e ela é importante para o desenvolvimento de fornecedores. Hoje, a partir de 2024, então, fase exploratória tem que mostrar 30% de conteúdo nacional, desenvolvimento de produção 30% também, escoamento 40%, e unidades estacionárias de produção, que são as FPSOs, 25%. Essa regra ela foi criada principalmente para o desenvolvimento offshore, mas também tem no desenvolvimento onshore, e a gente tem que aperfeiçoar, porque atualmente praticamente tudo que é serviços é considerado conteúdo nacional e acaba ocupando todo o percentual. Então a gente precisa aperfeiçoar isso para engenharia, bens, equipamentos e construção e montagem. E falando aqui da cadeia de fornecedores, né, o Alexandre mostrou que a Petrobras contrata cerca de 9.000 fornecedores, e aí fornecedores de todo o espectro. E a gente pegou aqui uma colazinha do Observatório da Findes, e tem 612 empresas no Espírito Santo que a Findes identificou, que certamente são associadas aqui da Federação de Indústrias e que atuam na cadeia produtiva do óleo e gás. Ela gera em torno de 15.000 empregos formais. Agora, essa cadeia de fornecedores, ela certamente fornece também para todo o Brasil, e isso que é super importante, porque como a gente... estou passando rapidinho aqui porque vocês vão ter essa apresentação, mas é importante ver também que tem uma grande sequência produtiva.
no setor de óleo e gás, que vai até o descomissionamento. Então, se você está no início do fornecendo para a exploração, para o desenvolvimento, possivelmente também você pode se qualificar para estar ali no descomissionamento. Então, é importante a gente olhar e compreender e imaginar onde a gente pode se situar no fornecimento de bens e serviços. E o Alexandre apresentou esse quadro aqui com mostrando aqui as FPSOs a contratar. E o que é importante para o fornecedor também não é só o que vem a contratar, mas também aquelas que estão em operação para fornecimento de equipamentos, reposição de peças. A Abimac, que é a nossa sócia, fala muito nesse tema. Às vezes você não está entregando para o EPCista, mas você vai ter que fornecer ao longo dos 30 anos de operação daquela FPSO, ela vai precisar de materiais, ela vai precisar de válvulas. Então é importante esse contínuo acompanhamento dos projetos. E não existe vida fora da Petrobras, gente, existe vida fora da Petrobras. E por isso a gente fez questão de trazer esse slide aqui para mostrar que tem outros desenvolvimentos. A Perenco comprou o bloco a operação de Cherny e Bagre, e ela tem que fazer todo um revitalização ali das suas do projeto. Então eles estão trabalhando nisso. Para 26 a gente está aguardando que venha a primeira fase de Bacalhau. Então é a Modec que está tocando. Mas aqui no estado, por exemplo, tem o tieback de Wahoo, que deve entrar agora em 26, está esperando só mais uma licença ambiental, como também a revitalização de Frade, a BW trazendo para 27 o Campo de Maromba em operação, também tem o tieback de Enxove, Pampo, Atlanta com a Brava Energia na segunda fase em 27, revitalização de Albacora. Projeto Raia, que é operado a Petrobras, mas é operado pela Equinor para 28. E Gato do Mato, por exemplo, que é um campo muito antigo, assim, desde a época que eu estava na Total, a operação era da Total, depois passou para Shell. Ele vai entrar em 29, agora veja, ele foi descoberto em 2005 e somente em 2029 ele vai entrar em operação. Então, assim, isso também é um tema que a ONIP tem trabalhado. Se a gente precisa agilizar o licenciamento, a regulação, a gente precisa agilizar porque o tempo é muito longo de maturidade desses projetos. Assim, realmente é um desafio colocar em operação. E a partir de 2030, a segunda fase de Bacalhau. Mas não é só isso, assim, tem várias oportunidades, outras também para o Subsea, por exemplo. O MME está com um programa que é o programa Potencializa IP, e a EPE, que é a empresa de planejamento, ela identificou vários FPSOs que podem ter uso de tieback e com isso aumentar a sua produção. Então, para quem trabalha no Subsea, esses projetos podem se materializar. Claro que precisam de precisa de regras de medição, outras normas da ANP e com certeza a ANP vai ter que se debruçar sobre esse assunto para poder colocar mais sistemas de tieback em operação. E pós-2030, a gente acabou de tem várias licitações que aconteceram de oferta permanente, mas a última ela é muito significativa, que foi o 5º ciclo de oferta permanente, porque ela licenciou algumas blocos, né, foram ganhos alguns blocos lá na margem equatorial. E o que é importante é a qualidade das empresas que estão vindo comprar blocos no Brasil, operar, que é a Exxon e a Chevron tiveram uma disputa espetacular na margem equatorial, comprando vários blocos lá. Foram 34 blocos arrematados. E essas empresas, assim, foram, no final, 12 participaram.
O que também teve empresas como a Equinorte já compraram blocos 100%, quer dizer, foram sozinhas para os blocos na Bacia de Santos, para ver como a Bacia de Santos também está ganhando maturidade. E assim, o que é legal de observar é que quando uma empresa estrangeira ela vem e adquire um bloco 100%, ela já está com uma confiança na estabilidade regulatória e jurídica da operação naquele país. Então isso assim, é um diferencial que a gente precisa valorizar um pouco mais. E então esses são os blocos que saíram com os ágios, assim, você vê esse bloco, esse primeiro que está na lista, 1.216% de ágio. Então, sim, foi uma disputa espetacular. E muito importante para o Brasil. Também tiveram blocos na Bacia de Pelotas, que a gente ainda não tem também operação. Então, quando a gente fala de novas fronteiras, onde estão as novas fronteiras? Rio Grande do Sul, Pelotas e também no Amazonas. E é claro, eu estou falando isso aqui no Espírito Santo, porque o fornecedor daqui, gente, ele é um fornecedor de classe mundial, ele exporta. O Espírito Santo é um estado exportador. Então, ele pode estar fornecendo para qualquer uma dessas empresas nesses outros blocos. E, finalizando aqui, eu queria falar assim, dessa importância que é o trabalho que a gente vem fazendo da Unip de valorizar, primeiro, ter a continuidade dos leilões das áreas de EIP. Também que o Ministério de Minas e Energia ele implemente tudo aquilo que ele vem dizendo no Potencializa EIP, todas as ações que ele identificou de competitividade dos seus fornecedores, um tratamento tributário que ele seja isonômico para o fornecedor nacional e internacional, ações também de simplificação para a gente poder agilizar a cadeia e aprimorar regras de P&D para atração de investimentos e, claro, né, o que a gente trabalha muito é para que tenha um ambiente de negócio que seja mais ágil, mais pró-business. É isso que a gente torce, né, para que o mercado cresça. Muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia Silveira, aqui da Unip. Vamos seguir agora com a apresentação. Prysmian Group, ele é gerente de compras da divisão Transmission do Prysmian Brasil, 15 anos de experiência em gestão de compras, atua como gerente de compras agora na divisão Transmission. Ao longo da sua carreira, ele tem se especializado em desenvolvimento de fornecedores, também em Strategic Sourcing, sempre com foco na eficiência, inovação e construção de parcerias sólidas. Então vamos ouvir Lucas Lisboa. Bom, boa noite a todos. Primeiro agradecer o Findes, né, pela oportunidade. Eu acho que isso não é só uma oportunidade, é um dever de empresas como a Prysmian, uma empresa que está no Espírito Santo, de acalorar esses debates, né, de desenvolver a nossa cadeia local de fornecedores. Então, para nós é um privilégio e estamos sempre disponíveis aí para esse tipo de evento, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma mensagem menos técnica e mais indicativa, mais perceptiva, tá? Então vamos começar falando da Prysmian. Quem é a Prysmian? Para quem não conhece ainda. A Prysmian é um grupo italiano. Nós somos o maior fabricante de cabos do mundo. Cabos de energia de todas as tensões e cabos de telecomunicação. Somos baseados em Milão, temos papéis na Bolsa de Milão. No Brasil temos 7 plantas, né? A maior parte dedicada à produção de cabos de energia. E no Espírito Santo nós temos 2 unidades, uma em Cariacica, uma em Vila Velha, ambas para a produção dos cabos umbilicais de conexão das plataformas. Apenas estas 2 unidades no mundo fabricam cabos umbilicais. Então o maior fabricante de cabos do mundo escolheu essa divisão no Brasil, no Espírito Santo, tá? Então, toda essa informação que eu vou passar para vocês e essa mensagem é baseado nessa divisão, nessas unidades, tá? Um ponto interessante. Lá em 2023, dezembro de 2023, nós fizemos um balanço de todo o nosso dispêndio, de tudo que compramos no Espírito Santo, para entender qual o percentual disso foi comprado de empresas locadas no estado.
E o número que nós chegamos foi de 8%, o que é muito, muito baixo e muito decepcionante. Em 2024, nós fizemos o mesmo balanço e nós subimos para 16%. Então, nós dobramos o volume de negócios dentro do Estado de um ano para o outro. Isso não é mérito da Prysmian, isso não é benefício fiscal, não tem nada ligado a isso. Isso é mérito das empresas do Espírito Santo, é mérito dos empreendedores, de vocês, gestores das companhias, e de organizações como o Findes que promovem esse tipo de discussão. E olhando para 25, a gente já sabe que esse número vai ser ainda um pouquinho maior. Então a gente está fazendo um bom trabalho, né? Tanto do nosso lado quanto do lado dos fornecedores, e acho que isso é importante mencionar. O que a gente compra mais na Prysmian aqui no ramo de umbilicais? Nós compramos muitos itens petroquímicos, poliamidas, polietilenos, aços, compramos direto das usinas, compramos muitos materiais especiais importados, e isso aí é um gap da indústria nacional, não é um gap do Espírito Santo, mas a gente importa muita coisa. Mas além disso, esses 16% podem ser muito, muito maiores. Então, dentro do que a gente gasta hoje no Estado, em torno de 150, 180 milhões de dólares, o número de 16% ainda é decepcionante. A gente ainda quer fomentar isso. E quando eu falo que eu quis trazer uma mensagem menos técnica e mais direta, é porque o mercado de óleo e gás ele é extremamente atrativo, né? A gente viu a apresentação da Petrobras, que é o nosso maior cliente, vimos a apresentação da Unip, e é um mercado estável e crescendo a longo prazo, com visibilidade. E um mercado que atrai um volume de dinheiro muito alto como investimento. E que traz margens atrativas. E que todo mundo quer uma parcela. Mas o que nós da Prysmian aqui no Estado percebemos? Que ainda tem um caminho longo para que os nossos parceiros se preparem para abocanhar uma parcela um pouco maior desse volume. Então, é realmente uma questão de desenvolvimento, de atenção. E é claro que a pergunta que vocês querem fazer é o que falta, né? Na nossa percepção como Prysmian. Eu não vou falar de competitividade é o ganha-pão de todo mundo aqui, então é a nossa obrigação. Não vamos falar de competitividade. Vamos dividir em dois blocos. O primeiro bloco é meio óbvio, mas é importante mencionar. O mercado de óleo e gás é extremamente atrativo, tem margens boas, é estável, tem volume, mas cobra muito. Então, ele demanda requisitos que os outros não pedem. Existem muitos óbvios, um sistema de qualidade robusto, obviamente, tá? Robustez financeira, isso eu falo muito para os fornecedores de serviço da cadeia, que nos procuram muito para adentrar no mercado e às vezes não entendem o porquê. Mas hoje, pessoal, uma ferramenta simples de inteligência artificial vai buscar todo o histórico tributário, jurídico da companhia. Então é importante que haja robustez, que a empresa seja sólida. Se não há solidez, com a Petrobras nem pensem, mas nem nós não serão atendidos. É importante isso, ter um sistema de qualidade, entender o mercado. Para nós necessitamos que vocês entendam os clientes. Então, não são só os requisitos Prysmian. São importantes que vocês olhem os requisitos da Exxon, da Petrobras, da BW. Olhem o topo, que é o que a gente quer procurar. Então, tem um caminho longo nesse sentido. Mas esse é um caminho que está claro. A Petrobras trouxe aqui quais são os requisitos dela. Eu acredito que de outras empresas isso é aberto, isso é público. Então esse é um tema que as empresas precisam trabalhar. E eu convido os senhores a estudarem o quanto a empresa dos senhores está preparada dentro desses requisitos. E o quão robusto é o seu time. O quão robusto é a sua visão jurídica, a sua visão fiscal do tema do óleo e gás. Esse é o primeiro ponto, robustez como empresa. Mas isso, como eu falei, isso está no site, isso está online. Todos podem procurar, estudar e fazer o dever de casa. O segundo ponto para mim, esse segundo bloco de recomendações e de pedidos, esse é um pouco mais complexo. E esse eu trago para a Prysmian. E provavelmente os meus competidores vão se identificar. Porque
basicamente, e os clientes também. Nós somos uma empresa de projetos, pessoal. Nós não somos uma empresa que fabrica itens para estoque. Nós fazemos projetos. E o que a gente observa das empresas acostumadas a trabalhar para o mercado siderúrgico, para o mercado farmacêutico, para o mercado alimentício, quando eles tentam migrar para o óleo e gás, quando eles tentam entrar, eles sofrem demais. Eles subestimam os escopos. Então, como nós somos uma empresa de projeto, isso implica que nosso time, nossa estrutura, ela é 100% focado para a gestão de projetos. Por quê? Porque os nossos clientes são focados em gestão de projetos. E a nossa expectativa é que vocês estejam preparados para trabalhar como uma empresa de projetos, para nos atender. Esse é um ponto fundamental que as empresas pecam. Mas qual que é a diferença de eu trabalhar para projetos ou não? Tudo, pessoal. Fluxo de comunicação, por exemplo. Gestão de mudanças. Quando a gente trabalha com projeto, parece loucura, o pessoal aqui não vai surpreender. Mas projeto tem mudança pra caramba. Então é necessário uma estrutura diferente, pessoas diferentes, gestor de projetos. É fundamental. E eu convido vocês de verdade a refletirem sobre a empresa de vocês, se realmente vocês têm essa visão. Porque eu preciso do fornecedor lá na cotação. Depois na confecção do produto, na entrega e até a gestão final junto do meu cliente. Então, de novo, acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bom, muito robusto. Saí de 8 para 16 e a gente deve passar dos 20. E eu acredito que dentro do Espírito Santo os competidores também estejam caminhando para esse lado. E é o nosso desejo em ampliar o volume dentro do estado do Espírito Santo. Porém, é importante isso, entender o conceito do que o óleo e gás necessita, se vocês estão preparados para o básico e depois verificar se realmente vocês estão preparados a trabalhar com projetos, porque isso tem implicações realmente bem grandes. Então, a minha mensagem, não muito técnica, mas é que existe um mercado enorme, de muitas oportunidades, de muitos players importantes, que necessita de empresas, necessita de fornecedores, todos nós, mas realmente importante que exista um trabalho de casa desses novos fornecedores para adentrar. E tendo isso, eu não tenho dúvida que vocês terão sucesso e terão negócios prósperos dentro do mercado de óleo e gás. Mas eu realmente peço essa reflexão nesses dois pontos, porque eu acho que vai ajudar a alavancar a criação de negócio e a criação de valor para a empresa dos senhores. Ok? Obrigado a todos. Obrigada, Lucas Lisboa, Prisman Group. Vamos à nossa última painelista. Ela é da BW Energy, profissional com mais de 20 anos de experiência no setor de óleo e gás, atuando nas operações onshore e offshore, trajetória sólida em empresas líderes de perfuração e em grandes produtores independentes de petróleo. Sua atuação é na área de supply chain, compras, gestão de contratos e logística offshore. São mais de 10 anos em posições de liderança, especialista na parte de negociações complexas e de alto valor, implementando também os ERPs, SAP, Oracle, IFS e a estruturação de processos operacionais. Atualmente, ela coordena, então, o time de suprimentos da BW Energy Brasil, sendo a responsável pelos contratos estratégicos das operações do campo de Golfinho e do FPSO da cidade de Vitória. Por favor, Karine Araújo. Oi, pessoal. Deixa eu só fazer um... Ah, consigo. Estava nervosa de me ouvir e falar ao mesmo tempo. Bom, minha apresentação vai ser bem prática, tá? Eu vou falar um pouquinho da nossa empresa e da nossa operação. Só esperar entrar aqui para vocês.
Não está passando. Bom, foi. Primeiro eu vou falar um pouco. A BW Energy ela é uma empresa que faz parte do grupo BW. Provavelmente vocês devem conhecer a BW Offshore, que é uma proprietária de FPSO. Não está ouvindo? Tá? Deixa eu tirar aqui então. Melhor assim? Foi. Então, a BW Offshore, provavelmente é que todo mundo conhece, que tem uma operação no Brasil. No momento estão 100 FPSOs no Brasil, mas é uma das mais conhecidas do grupo. Essas são algumas das empresas do grupo BW. Temos aqui no Brasil também a BW LNG, talvez vocês conheçam, com operação que hoje tem um FSRU, que fica no Porto do Açu, que faz uma operação de gás. E temos a BW Energy, recém-chegada, é uma empresa nova. A BW comprou alguns campos da Petrobras nos últimos anos e estamos com algumas operações que eu vou apresentar para vocês. A BWE está hoje atuando principalmente aqui no Brasil e no continente africano. Hoje a BW tem esses 4 assets que são os principais da empresa. A gente tem o campo de Dussafu, que fica no Gabão. Tá? Ele tem uma boa atuação com um time que fica em Houston. Já demos suporte para esse campo aqui do Brasil, mas hoje tem um time atuando fortemente no Gabão. Falando de África também, a gente tem o campo de Kudu, que fica na Namíbia. Tá? É uma operação recente, está operando. E temos o campo de Golfinho, que foi adquirido, finalização da transição, da compra em 2022, e a gente fez a transição 23 para 24. O campo de Golfinho hoje é o campo que opera, é o nosso brownfield, e a gente tem também o campo de Maromba, que é um campo em desenvolvimento, é um greenfield, e a gente está programado para ter o primeiro óleo provavelmente, aqui está com a data errada, está em 26, mas provavelmente 27 ou 28. Hoje no Brasil, essas são os principais ativos, né? Os campos, como eu falei, a gente tem Maromba, Golfinho, ele veio com uma série de outros campos, né? Ele veio com Camarupim Norte, Canapu, veio com o bloco também, o BMS ES23, que já tem 6 descobertas, é um bloco promissor, que a gente vai trabalhar com desenvolvimento de gás. Hoje a gente tem 2 FPSOs, a BW Energy comprou o FPSO Polvo da BWO. O FPSO Polvo ele vai atuar em Maromba. E nesse momento ele está na China, sendo atualizado, reformado, e vai vir para o Brasil em breve. E o FPSO Cidade de Vitória, que foi comprado junto com o campo. No caso, ele pertencia à Saipem, já está há muitos anos aqui operando no estado, e no campo, né, no Espírito Santo, e foi adquirido pela BWE. E a gente também tem um pequeno pipeline que foi adquirido junto com o Golfinho. Bom, a minha apresentação ela é bem direta para mostrar para vocês quais os pontos principais, como um fornecedor pode fazer parte do leque de fornecedores da BW Energy. Tá? Antes de tudo, é necessário uma demanda. A gente precisa que exista uma demanda para esse serviço, para esse fornecedor. E havendo, a gente tem 2 formas de iniciar o processo. Caso existam informações confidenciais de troca entre os fornecedores, a gente inicia uma troca e uma negociação de um NDA. Simplesmente um documento de confidencialidade entre as partes. E também a gente inicia o nosso SQ. Provavelmente, se alguns já devem ter recebido os e-mails, é o nosso Supplier Qualification. É um processo simples interno que a gente faz a verificação de todos os fornecedores que queiram fazer parte do nosso leque de fornecedores, de fornecimento. Bom, o time de SQ, na verdade, a BW Energy, ela tem um departamento apenas para qualificação de fornecedores. E ele fica no nosso escritório
ele fica aqui no Brasil e esse time ele dá suporte para todas as regiões da BW Energy. Tá? Então, são 2 pessoas, 2 brasileiros que atuam com todas as regiões da BW Energy e todo e qualquer fornecedor que venha prestar serviço para a empresa. A demanda, na verdade, surge de um solicitante e, dependendo de qual é a linha de fornecimento, vai existir um formato de cadastro para esse fornecedor. Então, com tudo que foi falado aqui antes, até pelo Lucas, a BW insiste muito nessa questão da robustez financeira, segurança. Então, existe uma série de processos de verificação que são feitos para cada fornecedor. E, claro, dependendo de qual vai ser o spend desse fornecedor dentro da operação. Mas o principal é que todos os nossos fornecedores consigam ser aprovados pelo nosso departamento de segurança, finanças e de compliance. Tá? Então, talvez, às vezes acontece que a gente não consegue iniciar negociação de contrato ou de qualificação de fornecedores por conta dessa primeira etapa e que os fornecedores não conseguem passar. Então, é um ponto válido para todo mundo que deseja fazer parte, investir nesses pontos. O momento de qualificação de fornecedor ele pode acontecer antes de haver uma ITT no mercado. A gente chama na BWE, a BWE tem a mania de trocar alguns nomes de processos que já estão no mercado há muito tempo. Nada mais é do que a nossa RFQ. Tá? Então, às vezes, a gente lança um pacote no mercado para verificar preço ou um tender mesmo. E é um processo robusto, com uma série de etapas. E o processo de qualificação ela pode acontecer antes dessa ITT, caso seja necessário, ou simplesmente ao final. Tá? Então, às vezes, a gente faz todo esse processo e, no final, a gente inicia o processo de SQ com o fornecedor. Feito todo o SQ, vem aí o nosso segundo... Eu não gosto de usar a palavra desafio, mas é a parte mais complexa do nosso processo, que são os contratos. A BW ela exige que todo prestador de serviço tenha um contrato previamente assinado, que nada mais é do que termos e condições, MSA. Hoje nós temos mais de talvez 20 modelos de contratos diferentes na BW Energy que a gente utiliza para cada tipo de serviço solicitado. Antes a gente fazia também para aquisição de bens. Conseguimos algumas mudanças e hoje, a um determinado valor, não é mais necessário negociação de contrato. Então, talvez o que demore mais para a gente finalizar ou, vamos dizer, que seja um desafio, é a questão da negociação de contrato. Então, a gente precisa que somos flexíveis, negociamos termos, mas também precisamos do engajamento de ambas as partes. E às vezes acontece que a gente perde um certo tempo com fornecedores por questões jurídicas ou cláusulas que não são aceitas. Então, eu diria que um grande empenho na parte de negociação, na parte de contrato, é importante. E a gente recebe muito o questionamento dos nossos fornecedores do porquê. Mas a gente vai executar um serviço simples, por que eu tenho que analisar um contrato de 38 páginas? Porque a gente está falando de uma operação de um campo, estamos falando de um FPSO, de pessoas que vão a bordo. Então, a melhor forma de se manter tudo alinhado, todos os riscos, questões jurídicas ou qualquer disputa que venhamos a ter no futuro é através de um contrato. O nosso contrato, geralmente, são contratos guarda-chuvas, tá? E a gente faz isso previamente à emissão de qualquer ordem. Mas às vezes eu tenho uma questão na negociação do contrato que vai depender de cada serviço. A gente tem espaço para negociar na emissão da ordem, tá? Então, basicamente, termos e condições são negociados previamente e
quando a demanda for executada, uma ordem de compras ou uma ordem de serviço será emitida com base naquele contrato. A gente costuma colocar um tempo maior, um tempo longo em cada contrato. Às vezes, fornecedores pedem para a gente, vamos fechar um contrato de 1 ano. A gente sempre pede um pouquinho mais. Vamos fazer 4 anos, porque eu não tenho um limite de ordens que eu posso ter linkado ao meu contrato. Então, a gente tenta colocar o maior tempo possível nesses termos para a gente não perder todo ano a necessidade de ter que negociar termos e condições. E é isso. Então, mais importante da nossa relação aqui, além do fornecedor passar no crivo da qualificação, entrar também, manter um contrato assinado com a BWE. É bem simples a minha apresentação, gente, bem direta. E isso aqui, talvez vocês já tenham visto, quem participou da rodada de negócios, é uma ferramenta que a gente desenvolveu para quê? É um cadastro prévio. Então, a gente vem trabalhando, estou na BWE desde 2022, quando começou, eu fiz toda a parte da transição da Saipem para a BWE, e o nosso intuito sempre foi desenvolver os fornecedores aqui no Espírito Santo. Esse cadastro, vocês vão colocar as informações principais das empresas e também definir, na verdade, quais são os escopos de vocês. E isso facilita muito para a gente no momento de uma demanda que a primeira coisa que a gente faz é procurar os fornecedores que estão qualificados ou que estão cadastrados nessa lista. Então, a gente está sempre buscando fornecedores novos e daqui do estado. Tá? Esse é um projeto nosso, a gente está sempre procurando atender. Então, mas se eu tiver cadastrado fiz aquele pré-cadastro, significa que eu já sou qualificado? Não. Tá? E também não significa que você vai receber uma demanda amanhã. Mas se houver uma demanda para o seu escopo, tenha certeza que você vai ser convidado para cotar. Então, é muito importante que na definição do escopo vocês deixem bem claro e separados as palavras do que vocês podem fornecer para a gente. Tá bom? É isso. Obrigada. Eu pedi a gentileza da Karine já permanecer aqui conosco, porque agora a gente vai para o momento da mesa redonda, do bate-papo. Já convidar então a nossa mediadora, por favor, Clara Campanharo, especialista de negócios de acesso ao mercado da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Por favor, Clara. Ela é graduada em administração, mas também com pós-graduação em auditoria pública, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, também pós-graduação em compliance e integridade corporativa e com MBA na área de controladoria e finanças. Pedi também que agora ocupem seus lugares aqui os nossos panelistas, Alexandre dos Reis, da Petrobras, Lucas Lisboa, Prisma e Cíntia Silveira, Onip. Olá, me ouvem? Muito boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar, e agradecer esse momento tão rico com vocês aqui. São informações extremamente relevantes. Eu coordeno o programa Mais Negócios, já temos aqui empresas que já fizeram rodadas de negócio conosco lá na FINDS. Então, é um imenso prazer estar aqui com vocês nesse momento que vai exatamente de encontro com o nosso propósito, com o propósito da FINDS, que é fazer com que as empresas tenham oportunidade, que elas se fortaleçam, que elas sejam competitivas, Fica aí a gratidão. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu venho com uma pergunta que o Lucas já deu até um pequeno spoiler. Quais seriam, os atributos que um fornecedor local precisa ter hoje para ser competitivo e relevante, nessa cadeia de óleo e gás? Essa é a nossa primeira pergunta do painel. E aí, quem se habilita? Posso começar? Por gentileza. Fui o primeiro a apresentar, Clara, tua pergunta é interessante, Eu estava pensando aqui, acho que tem 3 ou 4 fatores, acho que principais.
Um deles vai muito ao encontro de uma preocupação que a Cíntia colocou no painel dela, que é a tempestividade, né? A gente tem hoje uma preocupação e um desejo muito grande de atender e, se possível, antecipar as nossas curvas de óleo e de gás. Então, a gente não vai fazer isso sozinho. O mercado fornecedor é o ator fundamental desse processo, né? Então, quando você fala nesse aspecto, eu acho que uma variável, né, um direcionador importante é a questão da tempestividade. Cumprimento de prazos, né, antecipação de prazos. Então, essa é uma questão, acho que fundamental. Tem outras que já são históricas, né, na nossa operação, que é a questão, acho que o próprio Lucas falou, qualidade, né, na prestação, no atendimento aos requisitos técnicos, é um default da nossa indústria, né? Então isso, apesar de ser óbvio, eu acho que é algo que merece ser ressaltado. E por fim, para não me estender muito, e eu falei um pouco na minha apresentação sobre isso, a gente também tem uma preocupação explícita em observar questões de direitos humanos, equidade e inclusão na nossa cadeia. Então a gente tem reforçado muito esse discurso que interessa para a Petrobras trabalhar com fornecedores com qualificação técnica, com preço, evidentemente, né, propostas financeiras adequadas, com a questão que eu falei sobre tempestividade, mas também trabalhar com empresas que respeitem de forma impreterível a questão dos direitos humanos. A gente sabe que nossa cadeia é longa, é uma cadeia complexa em várias áreas de serviços, né, especialmente. Então acho que esse ponto eu queria, para não me estender muito, também ressaltar a questão com a preocupação com os direitos humanos na cadeia como um todo. Excelente. Bom, do nosso lado, acho que, complementando o que ele disse, é importante que o fornecedor consiga cumprir as nossas solicitações, né? Quando eu falo nos nossos termos e condições, então às vezes a gente tem questões básicas, seguro, fornecedores que não conseguem atender, ou documentação básica para passar na qualificação de fornecedor, né? Às vezes tem questões de HSE, documentações específicas que não conseguem ser atendidas e que a gente vem fazendo também. Às vezes tem fornecedores com um portfólio excelente, mas ele não está pronto ainda para o offshore. Isso acontece muito, muito. Então, o escopo, a linha de atendimento é ótima, mas ele não está pronto ainda para atender offshore. Cíntia. Obrigada, Karine. Bom, eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque o offshore ele tem uma exigência de segurança e também de materiais que ela faz com que ela exige que o fornecedor ele realmente tenha um nível de qualificação muito superior ao fornecimento para uma obra normal aqui que você vai realizar no onshore. Mas eu acho também que é importante aquilo que a Petrobras colocou sobre você antecipar os prazos, você se preparar. E muitas vezes o fornecedor ele acha que ele já está bem qualificado e bem preparado, mas a questão é que ele tem que estar sempre se modernizando, tem que estar sempre investindo muito em capital humano, investindo na qualificação das pessoas, na preparação profissional. E isso é um tema que é importante para a Findes também, através dos sinais, está ali acompanhando e vendo quais as necessidades da indústria e como se antecipar, inclusive, na preparação desses profissionais. Exatamente. A gente tem feito realmente esse trabalho, né, incessante de tentar buscar cada vez mais. O que é mais competitivo? O que essas empresas elas precisam para estarem competitivas? Enquanto federação, o que nós podemos contribuir, né? Não só, né, de pessoas, mas também dentro da empresa, né, dentro e fora. Então, eu acho que realmente essa fala de vocês, né, está sendo muito oportuna. Lucas, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é um mercado muito sensível à performance. Então, você adentrando ele, passando por todas as etapas necessárias, se mostrando capaz de entrar, você precisa performar desde o primeiro minuto. Porque, efetivamente, se você não performa,
automaticamente você perde qualquer tipo de imagem dentro do mercado. Então, é mais ou menos linkado ao que todos falaram, né? É realmente performar, ter cuidado, entender o escopo e atender de maneira plena e até superar expectativas, porque é um mercado concorrido. Excelente. E agora a gente vem para uma pergunta para o Alexandre, né? Pegando esse gancho, né, desses comentários, como que o Espírito Santo ele pode se tornar, né, esse polo de fornecimento especializado para operações offshore? O que falta efetivamente? Clara, acho que começar a sua pergunta com uma afirmação, né? Se tornar, eu acho que não é a palavra adequada, já é, né? Pelos números que eu mostrei lá na nossa apresentação, um mercado que tem 9 mil fornecedores cadastrados, 5 bilhões mais ou menos, né, em um ano de dispêndio e 3 de compromisso assumido, já é uma potência, né? Então, assim, evidentemente que a gente sempre tem espaço, né, para melhoria e para aumento da participação. O caso que o Lucas falou é fundamental, saiu de 9 para 18, isso é muito significativo, né? Sempre tem espaço para a gente crescer, mas eu acho que já é, né? Mas agora pensando no futuro, que a gente pode reforçar para isso. A questão da qualificação é fundamental, não só a qualificação técnica, né, de tecnologia, de inovação, mas a qualificação da mão de obra. A gente sabe que o nosso mercado é um mercado de formação de longa duração, é uma cauda longa. Se a gente tem ruptura nesse mercado, a gente dificilmente traciona ele num curto prazo. Então, a qualificação de mão de obra tem que ser um vetor, eu acho que, fundamental e decisivo na gestão dessas empresas, né? Então, eu falo em tecnologia, mas mão de obra também é algo interessante, né? De se pensar com bastante carinho. Eu tinha notado aqui durante a apresentação também, eu tentei falar isso de uma forma muito rápida lá, entender todo esse ecossistema de contratação, né? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que a Petrobras é um player muito importante, mas esse movimento todo, a Cíntia muito bem mostrou outras operadoras, então assim, a atenção a esse ecossistema mais completo de contratação é muito importante. Comentei sobre contratações futuras, a gente tem que conhecer o mercado, tem que conhecer isso. A Cíntia relembrou também a manutenção, né, o mantenimento dessas unidades, mas também a atenção com demandas futuras. Me vem aqui muito em mente a questão do descomissionamento, né? É uma demanda forte que vem no nosso PN, né, valores que são significativos e que vão ter um espaço muito grande para fomentar, né, essa cadeia como um todo. Então, para não me estender muito, eu acho também essa atenção com novas áreas, né, novas perspectivas de fornecimento de bens e serviços. Descomissionamento é um caso também que eu gostaria de usar como exemplo. Excelente. Cíntia, como que a Unip ela tem observado essa evolução dos fornecedores locais em diferentes regiões do Brasil e onde o Espírito Santo ainda precisa avançar? Bom, Macaé é um polo importante e o Espírito Santo ele pode se espelhar no em como foi o desenvolvimento ali, principalmente que se deu a partir da cláusula de conteúdo local. Quando o Lucas ele mostra que a Prisma escolheu estar no Brasil para fabricar umbilicais, ela está aproveitando essa cláusula, se instalando no Brasil, próximo a dentro de um mercado que tem uma demanda promissora para ela, exatamente para capturar não só todo o nosso mercado, as possibilidades no nosso mercado interno, mas também ela visa poder exportar. Então você vê que a gente conquistou com esse tipo de política um fabricante importante como a Prisma, aqui para o estado do Espírito Santo. Então, esse trabalho de trazer investidores pode ser ampliado pela Findes, observando também assim aonde a gente poderia, onde estão as novas tecnologias, o que a gente poderia trazer. Por exemplo, também no Rio de Janeiro, se você olhar Porto do Açu, fez alguns contratos com o Petrobras para iniciar o descomissionamento
de desmontagem de plataformas lá no estaleiro, lá no porto deles. Então, o Espírito Santo tem vários portos importantes que você poderia ter essa atividade. Então, assim, tem muito o que fazer. E o Espírito Santo, ele é um estado que está muito organizado, com uma visão empresarial. Acho que a gente vê por tudo que representa essa feira nesse momento, a qualidade dos estandes, das pessoas, das palestras. A gente vê como o Estado está investindo no setor de óleo e gás. E também um dado interessante, que é a empresa a S-Gás, né? A empresa de gás aqui, ela tem uma tarifa industrial também, tem mercado livre, então tem o ES Mais Gás, né? Que é um programa bem competitivo para a indústria que quer se instalar aqui, que vai usar gás natural no seu processo produtivo. Então, acho que tem muitas oportunidades e o Espírito Santo já vem trabalhando, né, como o Alexandre falou, por 9.000 fornecedores, manter o time jogando e esse empenho, essa energia. Excelente. Lucas, você falou muito dos acertos, né, do que as empresas precisam, né, para elas se tornarem competitivas e assertivas. Mas o que impede realmente, né? Quais seriam esses erros que essas empresas elas cometem para não avançar nessas negociações com as grandes empresas? Eu acho primordial que todas as empresas desse mercado elas desenvolvam um track record de projetos, independente do que você está fornecendo, gradativo e evolutivo. Então, é necessário entrar dentro dos clientes e ir ganhando projetos cada vez mais relevantes, mas sempre dentro de um processo evolutivo, né? De novo, voltando a falar de performance. Se você performa mal em um ponto, você se prejudica muito. Então, é importante que todos tenham isso em mente. Passou todo o processo, foco em performance, uma evolução, que é o que empresas grandes também fazem, tá, pessoal? Dentro do mercado de óleo e gás. Evoluindo em projetos maiores, mais relevantes, ganhando confiança e com estabilidade, porque eu tenho observado muito no Espírito Santo fornecedores dando passos maiores que as pernas dentro do mercado de óleo e gás e realmente praticamente enterrando oportunidades muito importantes. Então, além de tudo que a gente está discutindo, eu acho que esse é um ponto importante para passar para todos, né? De ter essa visão de uma evolução, porque é um mercado complexo que demanda passo a passo, degrau a degrau, uma evolução contínua e evolutiva. Realmente é um preparo, né? As empresas elas têm que realmente parar, se preparar, se atentarem, né? As oportunidades estão aí, mas efetivamente se você não se qualifica, não se prepara, você acaba cometendo erros, né? E esses erros muitas vezes eles não vão ter como se consertarem depois, né? Cíntia? Eu queria complementar o que eu estava falando com uma percepção super interessante que o Lucas trouxe, quando ele fala que ele conseguiu dobrar de 8% para 16% dos fornecedores do Estado. É que o Estado do Espírito Santo é um Estado de grandes empresas. Então, ele está falando de grandes empresas. Petrobras é grande empresa, PW é uma empresa internacional, são grandes empresas. Então, é um sentimento da importância de você desenvolver as pequenas e médias. É isso que ele está pedindo, assim, estados e FINDES, vamos olhar para as pequenas e médias também, né? Como que a gente consegue desenvolver esse tecido social que às vezes a gente não enxerga, porque a gente gosta de olhar as grandes empresas, mas são essas médias, pequenas, que vão fazer um desenvolvimento assim, mais bem sólido, estruturado, né, para o futuro. Então, eu acho que isso é uma percepção super interessante que você trouxe, que eu adorei ouvir isso. E para dar continuidade, né? Então, tem que ter essa evolução com certeza, e esse é um pensamento da federação, sim. A gente tem trabalhado fortemente para que isso aconteça. Bom,
E agora a gente vem, né, com a Karine. Karine, o que você identifica na nossa base de dados, né, aqui do Estado? O que mais tem te surpreendido com relação aos fornecedores? Vamos falar de coisa boa agora. Realmente tem sido muito positivo. A gente tem encontrado fornecedores dispostos a negociar, a participar, a se encaixar na nossa forma de negócio. A gente tem encontrado fornecedores que já estão lidando facilmente com a nossa demanda de urgência, né? Não falei na minha apresentação, né? Mas a BWE hoje tem a operação de logística dela toda aqui no Espírito Santo. A nossa base de materiais fica na CPVV em Vila Velha. Então a gente encontra fornecedores parceiros, a gente está sempre... a gente sabe a demanda que é de entrar num porto, né? E a gente tem sempre encontrado flexibilidade com esses fornecedores. Além de encontrar aqui muita matéria-prima, a gente tem comprado inúmeros itens, conseguimos desenvolver alguns fornecedores de mecânica especializada. Tivemos um caso no ano passado sobre o reparo de uma turbina e foi um caso muito interessante com o desenvolvimento desse fornecedor para nos atender offshore. Então, acho que a proatividade e o que tem acontecido muito, os fornecedores nos indicam outros fornecedores. Isso tem sido bem legal para a gente. Excelente. Cíntia, você falou muito de oportunidades, né, do Estado, de potencial, mas com relação às políticas públicas, né, quais seriam essas iniciativas que seriam determinantes para elevar o patamar da competitividade da nossa cadeia capixaba? Bom, eu acho que seria bastante interessante ter um programa dentro da Findes de certificação dos fornecedores, assim, de ajudar os fornecedores assim, como que ele pode se qualificar para ter o certificado de conteúdo nacional. Isso eu acho que é super interessante, as empresas procuram a gente para entender como é que é. Também, assim, é importante trabalhar parcerias com universidades, de forma que você conseguisse capturar essa cláusula de P&D que as empresas têm que investir para aplicar no desenvolvimento tecnológico de fornecedores. Então, hoje acontece, por exemplo, Cimatec tem um projeto com a Shell e já desenvolveu, aliás, vários projetos, mas um projeto deles foi super interessante, que eles desenvolveram, mas acabou que a empresa que patenteou era uma empresa da Ásia. Imagina, a gente desenvolve aqui a tecnologia e ela vai ser patenteada e fabricada por uma empresa na Ásia. Então a gente tem que buscar identificar os projetos e como trazê-los para os fornecedores nacionais. Então a política ela já existe, que é a política de cláusulas de PDI, mas a gente precisa trazer para ela ser aplicada para o fornecedor. E a outra coisa que eu acho que, assim, vocês já estão no track bom de assim, trabalhando essas parcerias, trabalhando as feiras, os congressos. A SPE, por exemplo, ela, juntamente com Petrobras, ela fez o ano passado o primeiro programa de turbomáquinas. Esse ano vai ter um novo programa, não, é seminário. Um seminário de turbomáquinas, esse ano vai ter o segundo seminário de turbomáquinas. Então você vê que assim, nesse sentido que vai criando oportunidades para os fornecedores. E é aplicar a política pública que já existe. Acho que isso é fundamental. Excelente. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, com isso nós já vamos para a nossa mensagem, nossa perguntinha final, né? Que recado cada um de vocês, painelistas, deixam para os nossos fornecedores locais para como se prepararem para as oportunidades que estão surgindo nesse setor, né? Nós já abordamos muito, mas qual seria essa mensagem final para esses fornecedores? Posso começar? Eu acho que é o mais importante, né? E
de se qualificar, pegando o gancho no que a Cíntia disse. Hoje mesmo na rodada nós recebemos fornecedores que prontos para prover o serviço, mas nunca fizeram para o offshore. Então acho que esse é o essencial. Se qualificar e com esse próprio incentivo ou próprio mesmo das empresas, a gente tem feito isso, desenvolvendo os fornecedores. Então eu acho que a melhor opção é essa, estar pronto para o offshore, atender demanda, trabalhar no prazo, enfim. Eu acho que vai de encontro até o que eu falei no painel, né? Se preparar, estudar o mercado, fazer uma reflexão interna na empresa de vocês, aonde vocês estão, entender que vocês estão num mercado extremamente complexo, um mercado de projetos, e que o escopo oferecido tem que se encaixar dentro das necessidades específicas de cada um dos players. Eu acho que se vocês tiverem esse mindset de olharem a estrutura da companhia, se ela casa com o óleo e gás, montar um track record evolutivo, eu acho que todo mundo tem condição de crescer dentro do mercado e fornecer. Oportunidades existem, então eu convido todos a realmente refletir internamente dentro das empresas qual o nível evolutivo vocês estão para entrar dentro do mercado e para talvez crescer para quem já está dentro desse mercado. Então, obrigado. Se eu pudesse resumir em 3 palavras, assim, eu diria que é disciplina, qualificação e participação. Assim, você tem que, como o que eu ouvi da Karine e do Lucas, assim, de se preparar. Então, assim, é a disciplina, é você estar ali, se qualificar, observar as normas, observar a questão de segurança e estar presente, participar, assim, estar ali, participar de todas as feiras, participar dos congressos, se interessar pelo que está acontecendo. Visitar as empresas, né? Ir na BW, conhecer seus processos, na Prisma, na Petrobras, conversar com a gente da Unip, enfim, tem que estar participando. Eu escutei uma coisa muito interessante de uma empresa o ano passado, quando a gente acabou a OTC 2024, eu perguntei: vocês fizeram algum negócio? A gente fez, sim, mas foi na OTC? Não, foi porque a gente participou da ADPEC, a gente estava na Rio Óleo e Gás, e aí quando a gente veio para a OTC, o pessoal veio nos visitar. Então a participação, ela é fundamental, sabe? É a consistência. Então por isso que eu falo que disciplina, qualificação e participação é a mensagem que eu queria deixar. E atenção às oportunidades, né? Pessoal, com acho que palavras finais, eu teria duas grandes mensagens, né? A primeira delas é relacionamento. Eu tentei mostrar de uma forma muito objetiva lá o esforço que nós da Petrobras temos investido nos últimos anos em ampliar essa escuta, ampliar esse relacionamento. A gente tem aprendido muito mais do que ensinado nesse processo. Então, escutar os fornecedores tem sido um presente para a gente e uma fonte de melhoria contínua para o nosso processo de suprimentos. Então, a Cíntia deu exemplo, essas feiras representam esse tipo de esforço, mas não só, né? Temos roadshows em parceria com o Sebrae, com associações como a Abimac, a BEM, a Bespetro. Então, pessoal, relacionamento talvez seja uma mensagem muito forte que eu queria deixar. E segundo também, essa importância do fornecimento local. Está expresso e gravado no nosso PN, nosso direcionador é fortalecer o mercado local, porque ele nos ajuda a superar todas as intempéries conjunturais que a gente vive no mundo, mas não só isso, ele permite trazer desenvolvimento local, atender às necessidades da Petrobras do ponto de vista operacional e econômico e, ao final disso, de forma natural, nos dá uma licença social para operar. Então, acho que essas duas mensagens resumem, acho que de uma forma muito objetiva, o que a gente queria deixar gravado aqui com mensagem para o público que participou e para os fornecedores. Excelente. Ótimas palavras, acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. Tenho certeza, né? Ficam aí grandes dicas e lições, né, para os nossos fornecedores. E é isso. Muito obrigada pela participação.